Era 1º de maio de 1994. Naquela época eu tinha apenas 4 anos de idade. Como de costume, eu levantei e fui até o quarto do meu pai porque a gente tinha um ritual. Assistir o nosso ídolo correr. Só que naquele domingo foi diferente. Quando eu abri a porta, meu pai estava sentado na cadeira dele chorando. E eu fiquei impactado porque eu nunca havia visto meu pai chorar antes. E foi aí que eu perguntei, pai, o que aconteceu? Ele olhou para mim e disse, meu filho, o nosso ídolo morreu. E eu não entendi muito, eu fiquei impactado com aquilo. E ele olhou para mim e me disse uma frase que eu nunca esqueci. Filho, um dia você vai entender quem foi Ayrton Senna. Quem foi o grande Ayrton Senna? Eram 2 pessoas dentro de um só corpo. Dentro de uma só mente. Tinha o Ayrton Senna, que era o nosso herói das manhãs de domingo. O Ayrton Senna, que me desculpe, os outros grandes campeões, o maior piloto que eu vi. E tinha o Beco, o Becão. Era o apelido dele de família, que era como eu chamava, que era o cara. O Ayrton serviu de modelo de inspiração para as pessoas no Brasil e fora, mostrando que você, tendo essas atitudes, você pode chegar lá. O Senna, ele trouxe tantas lições que a gente vai digerindo ao longo do tempo e vai aprendendo com ele, né? A questão de ser a generosidade, a humildade, sabe? O amor por tudo. É uma fala dele, inclusive, quando diz tudo que você for fazer, faça com muito amor. É um cara que realmente mostrou que vale a pena sonhar, vale a pena persistir, insistir. Era um campeão na pista e um campeão como cidadão. Era 25 de março de 1984. Naquela época, o governo militar já estava em declínio e as ruas eram tomadas por pessoas nas manifestações pelas diretas já. Naquele domingo, o jovem Ayrton Senna da Silva disputava sua primeira corrida na principal categoria do automobilismo mundial, a Fórmula 1. Como foi essa estreia? Você lembra de quando você narrou a primeira corrida do Senna no GP do Rio de Janeiro aqui no Brasil? Quebrou. Senna chamou bastante atenção pelas ultrapassagens. Chegou a ficar em 9º lugar. Porém, na 8ª volta, o motor do seu carro quebrou e ele teve que abandonar a corrida. Por ironia do destino, a vitória acabou ficando com aquele que seria seu maior rival, Alain Prost. E o mais curioso ainda é que o tema da vitória, a música que marcaria várias das melhores conquistas de Ayrton, foi tocada para o francês. A vibração de Alain Prost! McLaren número 7, o grande vencedor da abertura da temporada de 84. Em sua segunda corrida, no GP da África do Sul, Senna já começava a mostrar que era um piloto muito diferente dos outros. Largando em 13º e terminando em 6º, Senna marcava seu primeiro ponto na Fórmula 1. Aí Ayrton Senna confirmado na 6ª posição. Senna acabou saindo do autódromo direto para o hospital por conta das fortes dores musculares após passar 2 horas guiando um carro com um volante extremamente pesado. Ele ainda não tinha o preparo físico de um piloto profissional de Fórmula 1. Senna havia conseguido seu primeiro ponto na África do Sul e um 7º lugar na Bélgica. Era hora de correr pela primeira vez em Imola. O GP de Imola, aqui no autódromo Enzo e Dino Ferrari, antigamente era conhecido como o GP de San Marino. E foi assim por mais de 20 anos. E nesse lugar, o Senna marcou muita história. Histórias que vão muito além do seu falecimento. Aqui, ele correu a primeira vez em 1984, quando ele participou da primeira equipe dele, a Toleman. E o interessante é porque no sábado era a fase classificatória para a corrida do domingo. O Senna não se classificou. E ele teve problemas com o carro, problemas com o pneu, e ele disse:
Desse dia em diante, eu nunca mais vou perder uma pole position. E assim ele fez, recordista. Ele conseguiu de 85 até 1991, 6 pole positions. Nenhum outro piloto na história conseguiu esse feito. E ele conseguiu ganhar esse mesmo GP 3 vezes. Aí vem Ayrton Senna do Brasil! Senna, o ídolo, o campeão, o brasileiro. O nosso herói das manhãs de todos os domingos, o rei da chuva, assim como era conhecido porque era nessas condições que ele conseguia ser ainda melhor do que todos, o rei de Mônaco. O primeiro momento mágico na Fórmula 1 do Senna foi o Grande Prêmio de Mônaco. Essa corrida é uma das mais famosas do automobilismo e naquele dia estava chovendo muito. Largando em 13º, na 10ª volta ele já pulou para 6º. Pouco depois, Senna protagonizou uma das ultrapassagens mais bonitas da Fórmula 1, ultrapassando a lenda Niki Lauda. Do lado de fora. Vai com muito apetite e passa por Niki Lauda. São muitos e muitos anos acompanhando esses carrinhos correndo na pista. Mas bate mais forte o coração e dá emoção realmente. É um novo talento brasileiro surgindo nas pistas. Infelizmente, por questões políticas, a corrida teve que ser interrompida antes mesmo do fim. Segundo as regras, as posições eram determinadas pela classificação na volta anterior à interrupção. Que ele acabou chegando em segundo porque roubaram ele. Sim. Né? Porque terminaram a corrida, porque ele ia passar o próximo mesmo, não tem jeito. E ele deu um show em Mônaco da chuva. Senna, quando tava chovendo, ele tira o kart. Ia treinar na chuva. E quando chovia, não tinha pra ninguém, cara. Era ele, dava de lavada. Em uma volta, ele passou 4 carros. Mesmo tendo ficado em segundo, Senna comemorou como se realmente tivesse vencido. Aquele marcava o seu primeiro pódio na Fórmula 1 e o nascimento de uma das maiores rivalidades do automobilismo mundial, Senna versus Prost. Que aí iniciava também todos os roubos do Balestre. Ali foi o primeiro ali, a primeira interferência direta. Foi o Balestre, foi ele que mandou fazer isso. Mandou interromper a corrida. Mandou interromper a corrida. Tinha a grande possibilidade de eu ganhar, mas até que você cruzasse a linha e chegar em primeiro lugar, seria possível fazer uma previsão. A Fórmula 1 é política, é muito dinheiro, e quando você está chegando lá, você tem que passar por isso. Ayrton Senna, a nova estrela da Fórmula 1. Pela primeira vez no pódio da vitória na Fórmula 1, depois de uma performance fantástica. Foi um segundo lugar com um gosto de vitória, né? Foi um segundo lugar com uma vitória que tomaram dele, né? Mas veja como são as coisas. Acho que o homem lá em cima gostava muito dele também. Como não teve 2/3 da corrida, a pontuação valeu pela metade. Então, naquela época, os pontos eram 9 pontos para o primeiro colocado. E o Prost levou 4,5 pontos. E perdeu o campeonato por Niki Lauda por 1 ponto. Se tivesse ido até o fim e ele chegasse em segundo, ele tinha feito 6 pontos e teria sido campeão do mundo. Fez-se justiça de alguma forma. Senna ainda chegou a subir mais 2 vezes no pódio durante essa temporada. Em 3º lugar no GP da Inglaterra e 3º no GP de Portugal. Mas chegava a hora da mudança. E a Lotus, Williams, Ferrari, Brabham, Renault disputavam um grande prêmio chamado Ayrton Senna. A equipe de Ayrton Senna é preta e dourada. A Lotus era a nova casa de Ayrton naquela temporada. Seria ali onde ele garantiria resultados importantes, mostrando ao mundo do automobilismo que em breve se tornaria um novo campeão mundial. Aí começa a surgir o grande Senna. Surge um piloto numa equipe menor. Porque quando ele vai para uma equipe de ponta, ele perde o direito de errar e passa a ter a obrigação da vitória. Sim. Aí é diferente. Então, a passagem do Senna da Toleman para a Lotus não era mais a melhor equipe da Fórmula 1, como tinha sido em tempos anteriores. Mas era uma equipe muito forte. A Lotus foi uma mistura de uma grande equipe, com grandes momentos, com algumas falhas, mas ali ele mostrou que ele estava absolutamente pronto para assumir um carro para ganhar os títulos mundiais. E foi na segunda corrida do campeonato, no GP de Portugal, que Senna garantiu sua primeira pole position das 65 que obteve ao longo de sua carreira. E também sua primeira vitória. Aí vem aquela vitória em Portugal que impressiona o mundo. Sim. A chuva, uma coisa absolutamente espetacular. E vem outras, e pole position. Nesse grande prêmio, Senna conseguiu um feito conhecido como Grand Slam,
que é como se chama a corrida perfeita. Pole position, primeiro lugar em todas as voltas e a volta mais rápida. E teve um pequeno detalhe. Nesse dia, estava chovendo muito. Bandeirada para ele, Ayrton Senna! Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal! Em 1985, ele tirou o pé de uma vez, o Nigel Mansell jogou o carro fora. Ele já abriu o cinto, ergue os braços. Ayrton Senna faz a sua festa no Estoril. Nesse ano, Senna ainda teve mais uma vitória, no GP da Bélgica. E ele conseguiu finalizar o campeonato em 4º lugar. No ano seguinte, Ayrton começou a temporada ainda melhor e logo no GP do Brasil, Senna conseguiu chegar em 2º lugar fazendo uma dobradinha com Nelson Piquet. O problema é que mesmo com todo o seu talento, os carros da Williams e da McLaren eram muito superiores, o que fez com que eles dominassem a temporada. Porém, isso não impediu que Senna ganhasse o GP de Detroit. É nesse dia que nasce uma das suas maiores marcas registradas. Ayrton pegou a bandeira de um torcedor e saiu com ela erguida para fora do carro. Para muitos, foi naquele momento que Senna começou a se consagrar como um dos maiores ídolos do Brasil. Aquele símbolo nosso de cada dia, ele carregava todos os brasileiros juntos. Ali, a gente se sentia representado. Me arrepio o cara falar isso. Porque ele levava todos nós ali. A vitória não era só dele. A vitória é de todo mundo que estava assistindo. E isso é muito característico do ídolo, do cara que mexe com as massas, né? A Fórmula 1, ela é um esporte muito específico, né? Ela tem as suas especificidades, né? A questão da estratégia, não é todo mundo que domina a história, a linguagem até da Fórmula 1. Mas a época em que ele correu, você poderia até nem gostar de Fórmula 1, você poderia até nem entender de Fórmula 1, mas você assistia por causa dele. E o Ayrton Senna colocou o Brasil numa rota de país vencedor, um país campeão, um país que revela atletas, tem atletas determinados, vencedores como ele também. Eu acho que foi isso que trouxe toda a torcida para o Ayrton Senna, foi isso que fez as pessoas acordarem cedo, domingo de manhã, às vezes de madrugada também, para ver o Senna correr, porque a gente sabia que no final ia ter o Senna com a nossa bandeira mostrando para o país inteiro o orgulho que ele tinha de ser brasileiro, assim como a gente passou a ter com aquele movimento do Senna. Aquilo veio um pouquinho é uma mistura do Senna, que tinha muito orgulho de ser brasileiro, com o Beckham meio moleque. Porque o Brasil tinha perdido da França na Copa do Mundo de 86. E ele passou e ele viu um brasileiro com uma bandeira, parou, falou, me dá a bandeira, me dá a bandeira. E aquilo, eu acho que naquele momento foi para zoar os franceses da equipe dele. Mas ali nasceu nele essa coisa. Nasceu nele essa coisa de fazer parte das grandes vitórias, fazer parte dos grandes momentos, de dividir com os brasileiros aquele momento de vitória dele. Era uma homenagem dele ao povo dele. Sim. Eu sou brasileiro. Após 3 anos de bons resultados na Lotus, competindo de igual para igual com pilotos que tinham carros superiores ao seu, era hora de Senna assinar com uma equipe que pudesse lhe fornecer um carro que o ajudaria a se tornar um grande campeão. Era o final do Senna na Lotus. E nós estávamos no avião, sentado, e ele pegou uma carta, começou a ler, e eu vi que ele se emocionou. Becão, o que é isso? Ele falou, vê isso aqui. Era um pedido de desculpas do Gerardo Caruso. Nossa. Dizendo, me perdoe, me desculpe, não consegui te dar um carro à sua altura para você ser campeão do mundo. Nossa, eu fiquei arrepiado, não. O ano de 1988 marcaria o início dos seus anos de glória na Fórmula 1. É o anúncio oficial da contratação de Ayrton Senna pela McLaren a partir do ano que vem. Senna vai ser o companheiro de Alain Prost na equipe. E quem pensa que isso pode dar problema, porque são 2 pilotos de primeira linha, tá enganado. A política da equipe, a intenção e o objetivo é ter 2 pilotos de primeira linha para quando um dá uma errada, o outro garante. Chegou naquele momento. Agora é o momento de ganhar. Mas a McLaren, ela era, naquele momento, era o carro.
E ela tinha 2 gênios pilotando os carros. E os gênios tinham inteira liberdade de ganhar. É daí que nasce, inclusive, a grande rivalidade dos dois. Das 16 corridas da temporada, a McLaren ganhou 15. E a decisão do campeonato acabou ficando entre Senna e Prost, o que aumentou ainda mais a rivalidade dos dois. Ele e Senna, a vantagem é de Prost. Prost sai à frente para fazer a ultrapassagem. Mas perdeu tangência, volta Ayrton Senna para dar o troco em cima dele. Vem Prost, vem Senna para a bandeirada. Ayrton, Senna do Brasil! E aquela temporada de 88, eles só não ganharam uma corrida. Ganharam todas, menos uma. O Senna ganhou uma corrida a mais que o Prost. O Senna foi campeão. E foi justamente nessa temporada que aconteceu um dos momentos mais marcantes da trajetória do Senna. No treino classificatório para o GP de Mônaco, ele disse que viveu uma experiência quase que mística dentro do carro. Ele tinha essa coisa mística, essa coisa religiosa, uma mistura de religiosa com mística. Ele disse que ele se sentiu, de repente, no carro, ele não estava guiando em Mônaco. Ele e o carro faziam parte, era uma coisa só. E ele, em suma, mas é capaz mesmo, a forma que ele andava, a velocidade que ele tinha em Mônaco, a forma como que ele era superior aos outros, era uma junção mesmo de carro e piloto numa coisa só. Porém, durante a corrida, as coisas foram diferentes. Senna liderou desde o início, indicando uma vitória certa. Mas faltando 12 voltas para o final, ele errou na entrada do túnel e bateu. Em Mônaco, quando ele bate e perde aquela corrida, ele fez uma grande bobagem. Tanto que ele bate na entrada do túnel e ele não vai pro box. Ele foi para a esquerda, porque ele estava a menos de 100 metros da casa dele. Ele saiu revoltado dali. Ele levantou e foi para casa. E se não me engano, a Isabel, que cuidava da casa, que fazia comida, uma portuguesa. Eu apertei a campainha, ela abriu a porta. Aí ela chamava ele de um menino. Aí eu falei, cadê o menino? Ela disse, está a dormir. Ela disse assim, eu não entendi nada. Disse, por quê? Eu estava fazendo o jantar para vocês e olhando a televisão. Eu ia mexer no feijão, olhava para a televisão, o menino estava a ganhar. Eu ia lá mexer no arroz, olhava para a televisão, o menino estava a ganhar. Eu comecei a preparar as carnes, a campainha tocou, abri a porta, era o menino. E ele se enfiou no quarto e foi dormir na frustração dele, né? O GP de Suzuka no Japão seria decisivo para Senna. A decisão do título estava entre ele e o seu companheiro de equipe Prost. Durante o treino classificatório, Senna conseguiu bater um novo recorde mundial, atingindo sua 12ª pole position. Tudo estava perfeito. Porém, logo na largada, quando as luzes verdes acenderam, seu carro não ligou. Ayrton levantou os braços, sinalizando um problema na esperança de não levar nenhum toque dos mais de 20 pilotos que estariam atrás dele. Por sorte, ele ficou intacto e o grid de largada estava localizado numa descida, e o piloto fez com que o carro pegasse no tranco. O problema? Ele perdeu 16 posições, e Prost acelerou e tomou a liderança. Mesmo com a falha, não tinha jeito. A corrida e o campeonato eram dele. E depois de uma ultrapassagem impressionante, Senna tomou a frente de Prost e ficou em primeiro colocado. A bandeira brasileira, agitada no Japão. E era finalmente o momento dele. Senna se tornava campeão mundial de Fórmula 1. Legal com a gente, é comunicativo com a pessoa, ele passa a mensagem da vitória pra gente, eu gosto dele. O objetivo é continuar a minha vida como sempre foi, melhorar como profissional, aprender mais, muito mais, que eu tenho muito para aprender ainda, como acertar um carro, como tirar tudo que um carro tem e melhorar como pessoa, sobretudo. Aquele título não era apenas uma vitória,
mas a junção de tudo que Senna representava. Era um testemunho de sua dedicação incansável, sua busca implacável pela perfeição e a sua capacidade de transcender os limites humanos através da pura força de vontade e determinação. Senna não apenas venceu aquele campeonato, ele o fez com uma maestria e um domínio que poucos conseguiriam igualar. Ayrton era a representação de um herói para um país carente de ídolos. Aquela vitória trazia um respiro de felicidade para um povo tão sofrido como nós. Ele é uma pessoa incrível, maravilhosa, e ele é muito humilde, então ele engrandece muito o nosso Brasil aí fora. E a gente se sente como se estivesse no Brasil lá, quando ele está ganhando, quando ele está participando de uma corrida. 88 juntou-se ali o que tinha melhor de carro e o que tinha melhor de piloto. Foi um negócio espetacular. A temporada de Fórmula 1 de 1989 foi marcante e controversa para Ayrton. Ele era um dos favoritos ao título após ter conquistado o campeonato mundial no ano anterior. Durante o ano, Senna demonstrou seu habitual brilhantismo na pista, com vitórias memoráveis que reforçaram sua reputação como um dos pilotos mais talentosos da Fórmula 1. Mas a disputa acirrada entre ele e Prost fez com que a decisão fosse levada mais uma vez para o GP de Suzuka, no Japão. Prost tinha mais pontos que Senna, portanto, Ayrton precisava vencer a corrida de qualquer maneira. Mesmo tendo largado na pole position, Prost ultrapassou e assumiu a primeira posição. A corrida estava acirradíssima entre os dois. E em um dado momento, Senna tentou uma ultrapassagem e os dois acabaram colidindo. Por dentro, vai bater, vai bater! Foi absolutamente comprovado que se não tivesse o carro do Senna, ele ia direto para bater no muro. Então ele bateu de propósito, ele sabe que bateu de propósito. E o carro do Senna foi empurrado porque o regulamento dizia na época que o carro não podia ficar parado em local perigoso, etc. Então ele perde, empurra, ele volta, ele perde o bico. Sem o spoiler dianteiro, sem nenhuma aderência. Só que Senna conseguiu voltar para a prova. Ele foi para o box consertar a ponta do carro e voltou para a pista e conseguiu vencer a corrida. Em tese, ele teria se tornado campeão da temporada. Ayrton Senna, bandeira quadriculada! Brasil! Bate no capacete, Ayrton Senna do Brasil! Visivelmente emocionado, Ayrton Senna. Talvez ali enxugando as lágrimas, abriu a viseira. Na pista, foi uma vitória fantástica, como poucas vezes eu vi, Reginaldo. Só que o inesperado aconteceu. A federação acabou desclassificando Senna, alegando que ele havia infringido o artigo 56 do regulamento da FIA, dizendo que ele deveria ter voltado para a pista pelo mesmo local onde saiu, sem usar a área de escape da chicane. Com isso, o título foi para as mãos do francês. You're the world champion, Alan? Apparently, yes. Todo mundo sabia que não tinha sido correto. Sim. O presidente da Federação Internacional de Automobilismo agir daquela forma e dar ordem para os diretores de prova, para o diretor de prova, não, tem que desclassificar o Senna. Ficou um negócio meio... A própria entrega para o próprio foi estranho. Tá meio... O Grande Prêmio do Arizona, nos Estados Unidos, deu início à temporada de 1990 da Fórmula 1. Após os acontecimentos marcantes do ano anterior, Ayrton Senna entrou no campeonato determinado a conquistar seu segundo título mundial. Demonstrando sua determinação, Senna venceu a primeira corrida da temporada. Esse ano se tornaria um dos mais memoráveis de sua carreira, destacando-se também pelo ápice de sua intensa rivalidade com Alain Prost, que na época competia pela equipe Ferrari. A corrida seguinte aconteceria no Brasil. Mesmo sendo campeão mundial, Senna nunca havia vencido dentro de casa. Ele chegou a largar na pole position, mas a vitória acabou ficando com seu rival, o francês Prost. Alain Prost da França comemora muito sua 40ª vitória, sua primeira vitória na Ferrari. Alain Prost vencendo o Grande Prêmio do Brasil. Das 16 corridas, Senna conseguiu 10 pole positions e mais uma vez no GP de Mônaco, o nosso brasileiro conseguiu o feito da corrida perfeita. Pole position, primeiro colocado de ponta a ponta e volta com o melhor tempo. Era o seu melhor ano.
foi nessa temporada que aconteceu uma das histórias mais curiosas e interessantes da trajetória do Ayrton Senna durante a Fórmula 1, que foi no GP de Monza, que era conhecido como a casa da Ferrari, a atual equipe do Prost. O Senna, ele nunca havia conseguido ganhar esse GP específico. Havia até a expressão que era a maldição de Monza. E foi aí que o chefão da McLaren, o Ron Dennis, disse para o Senna que não acreditava que ele conseguisse ganhar aquela corrida, mesmo ele estando liderando o campeonato. O Senna, como sempre, irreverente, disse: eu vou ganhar. Só que tem uma coisa, eu vou fazer uma aposta com você. Se eu ganhar essa corrida, eu quero um carro de presente. E tá aqui. A McLaren que o Senna ganhou durante a temporada de 1990, só que com um detalhe, ele não só ganhou a corrida, foi uma corrida perfeita. Pole position, ele liderou de uma ponta a outra e ainda obteve o melhor tempo. Senna para vencer, acaba a maldição de Monza. Aí vem Senna, na ponta dos dedos. Ayrton Senna do Brasil! Naquela corrida de Monza, por algum motivo, o Ron Dennis, que era o chefe de equipe, ele achava que a equipe não ia ganhar a corrida porque o carro estava com algum desafio, tinha algum problema que ele achava que não ia dar certo. E o Ayrton falou assim: não, eu vou ganhar, eu vou ganhar essa corrida. E ele: não, você não vai, não, eu vou, não, você não vai, não, eu vou. Aí o Ayrton pegou e virou para ele: tá bom, você acha que eu não vou ganhar? Então vamos apostar aqui. Se eu ganhar a corrida, você me dá o carro. Ele pegou, topou, porque ele estava certo que o Ayrton não ia ter condição de ganhar. E aí correu e foi lá e ganhou. E aí o Ron teve que dar o carro para ele, porque ele tinha apostado, crente que o Ayrton não ia conseguir. Mas o Ayrton, ele é tipicamente um brasileiro, não desiste. O Ayrton ele é a expressão mesmo daquela figura do herói. Ficar próximo de um carro como esse, um carro que ajudou o Senna a levar tanta alegria para milhões e milhões de brasileiros, é um sentimento indescritível. Sem dúvidas, esse dia vai ficar marcado na história. E mais uma vez, o título da temporada seria definido no GP de Suzuka, no Japão, e mais uma vez ficaria entre Senna e Prost. A corrida aconteceria no mesmo autódromo do ano anterior que deu o problema entre os dois. Só que dessa vez a história seria outra. Era o Prost que tinha que ganhar para continuar disputando o título. Porém, a mesma cena do ano anterior se repetiu. Só que com um detalhe. Foi Senna quem colidiu no carro de Prost. Se seguir a prova é final de campeonato. Se seguir a prova é final de campeonato. Alain Prost e Ayrton Senna. Passa um ano, vem 90, vai pra largada. Suzuka de novo. Suzuka de novo. E ele, entendeu? Não posso deixar o... Eu vou fazer a pole, fiz a pole, mas não posso deixar o Prost largar na minha frente, que a Ferrari vai embora, eu não vou mais buscar. E aí foi. E o Prost deu uma forçadinha. Não, ainda bateu de propósito. Deu no meio dele. Reparação histórica, Galvão. E depois eu expliquei: cara, tu é maluco? Você bateu ali, sei lá, mais de 300 km por hora, deu no meio do Prost. Ele deu uma risada e disse pra mim: não, eu errei. Eu falei: como você errou? Ah, eu me enganei. Troquei a pedaleira, eu fui pisar no freio e pisei no acelerador de novo. E deu um sorriso assim. Mas se ele quando bate, o Prost está andando para um lado, ele está andando para o outro, não tem aquela coisa de discutir, de um empurrar o outro. Você bateu em mim, de propósito, porque o Prost sabia que estava acontecendo ali o que ele tinha feito no ano anterior. Podia não ter existido nenhuma das duas. Seria mais esportivamente correto, né? Mas que foi assim, foi. How do you feel about being world champion? It's not a bad feeling at all, is it? Ayrton Senna, I've heard that you've recently run the World Championship. Have you got something to say about this? It's over. I think for sure I want to win the race today.
A temporada de 1991 viu Ayrton Senna se consagrar tricampeão mundial de Fórmula 1, marcando ainda mais a sua trajetória como um dos maiores pilotos da história. E curiosamente, Senna nunca havia conseguido vencer o GP aqui no Brasil, mas foi aqui em Interlagos que Senna conseguiu essa vitória pela primeira vez e de um jeito incrível, sendo considerado uma das vitórias mais históricas da sua carreira. Vai pintar, vem a verde, vamos Senna, larga bem Senna, escapou. Senna largou na pole position, dominou a prova de uma ponta a outra. Tudo conspirava a seu favor para que finalmente ele vencesse um grande prêmio na sua própria casa. Só que a história traria muita emoção. Faltando apenas 7 voltas para o final da corrida, a caixa de câmbio quebrou e Senna teve que encerrar a corrida apenas de 6ª marcha. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil. De ponta a ponta ele vence em Interlagos. Uma grande vitória de Senna. De ponta a ponta, ele vibra muito. Ele gritava de emoção e de dor ao mesmo tempo. O esforço físico de Senna foi tão grande que ele não conseguia sair do carro sozinho. Foi um momento lindo. A torcida brasileira gritando, os fiscais comemorando, marcavam um dos momentos mais bonitos do esporte mundial. Depois de anos tentando, finalmente Senna vencia um GP no Brasil. Senna com a dificuldade do movimento, repare, recebe ali o seu troféu. Estressado fisicamente, completamente estressado fisicamente. Ele tenta de todas as formas erguer o troféu e põe lá em cima. O cara ganhar uma corrida com o câmbio quebrado, isso é de uma grandeza, é de uma coisa tão nobre e tão forte. Pode ver, ó, eu tô arrepiado de fato com toda essa lembrança, porque Ayrton Senna nunca tinha vencido na casa dele, né, em Interlagos, no Brasil. Não seria fácil, como nada foi fácil na vida dele. E naquele momento, naquele ano, a Fórmula 1 vivia uma transição com alguns carros, algumas equipes, de sair do câmbio manual para o câmbio semiautomático. Dizem que as mais... Eu acho que poderia ter sido mais tranquilo, sabe? De ponta a ponta, de boa, assim, para ficar mais suave. Mas dizem que as mais sofridas são as mais saborosas, né? Essa deve ter sido um sabor, assim, inigualável. Aquilo ali mostra também o poder de superação do cara que já era um dos maiores pilotos da história, já tinha sido bicampeão mundial, estava caminhando para o tricampeonato mundial. E naquele ano ele tinha que ser tricampeão depois de começar com a corrida daquele jeito. Parece que a gente ganhou junto. Parece que a conquista é nossa, sabe? Assim, parece que a gente terminou meio suado junto, assim, entendeu? E mais uma vez o campeonato seria decidido em Suzuka, no Japão. E mais uma vez Senna protagonizaria um momento incrível na sua trajetória. Aquela corrida que ele entrega na última volta, ele entrega, quer dizer, mostrando a humildade dele, não era aquela ganância pelo pódio no primeiro. Ele já era campeão, mas ele fez a corrida todinha em primeiro, foi. No final, ele disse, passa, vou deixar você estrear no pódio e tudo. Quer dizer, cara, era de arrepiar. Eu sabia! Senna deixa Berger passar! Brasil! Gerhard Berger vence! Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1! E mais uma vez, Senna se consagraria campeão mundial de Fórmula 1. Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1! Senna retornava para o Brasil com um tricampeonato e como um herói nacional. Ele foi recebido com honras militares. A cidade de São Paulo parou para lhe receber. Senna era um herói. Senna vê da cidade. Não tem nada a ver com a visão que tem uma pessoa comum. A cidade se preparou para receber o seu tricampeão. Só queria encerrar a entrevista com o Zé Fini. E vamos todos para casa que já deu por ele. Mesmo sendo um campeão mundial e com toda a sua fama, Senna era uma pessoa extremamente discreta, principalmente relacionada às doações que fazia.
constantemente ele doava grandes quantias para instituições, principalmente as que cuidavam de crianças. Foi aí que, em 1994, ele procurou a sua irmã Viviane com a ideia de criar uma instituição, um meio de fazer isso de maneira muito mais frequente e organizada. Em pouco tempo antes, Lucas, do acidente, 3 meses antes, o Ayrton me chamou e falou assim, olha, eu queria muito pensar em o que fazer para ajudar, né, principalmente crianças no Brasil, mas eu não sei nem por onde começar. Eu gostaria que você pensasse em alguma coisa, a gente voltasse a conversar e pensar em fazer alguma coisa, né, mais organizada. Tinha uma preocupação com o Brasil muito grande. Ele tinha uma preocupação com o futuro do Brasil, focado nas crianças, na educação. E, infelizmente, não deu tempo de a gente ter uma segunda conversa. Então, naquele momento, a gente, como família, né, quando teve o acidente, eu e minha família decidimos levar adiante, né, essa semente. Eu acho que a coisa mais linda que vocês fazem em relação a manter o nome do Ayrton tão vivo é porque isso acaba refletindo na vida de milhões e milhões de pessoas. Isso é muito bonito, isso é muito bonito. Eram 2 pessoas. Era um campeão na pista e um campeão como cidadão. Então a gente resolveu dedicar essa imagem para continuar fazendo bem para as pessoas e nós criamos algumas maneiras de fazer isso através da melhor ferramenta do mundo para transformar potencial em realidade, que é a educação. Nós fundamos o Instituto no mesmo ano, em 94. Então, esse ano ele também faz 30 anos. Então, são 2 celebrações. Celebração dos legados do Ayrton, e celebração do nascimento do Instituto, que se tornou, na verdade, uma organização que transformou a vida de mais de 30 milhões de crianças, sempre com foco em educação. Eu sei que vocês fazem um trabalho super bonito aqui no Ceará. Na cidade de Sobral, tem várias outras cidades do estado, nas escolas estaduais. Você pode falar um pouquinho mais desse projeto aqui? O Ceará, e na verdade Sobral, foi um dos primeiros 10 municípios que nós atendemos. Nós começamos em 1997 com Sobral. A gente a gente identificou Sobral como um município que tinha muitos desafios de educação. Naquela época, quase 97% das crianças tinham problemas de aprendizagem muito graves e atraso escolar, a maioria estava atrasada, 2, 3 anos. Vamos dizer assim, saiu do último lugar e virou pódio. E foi justamente de lá de trás que eles saíram, né? Como o Ayrton, né? Saiu lá de trás tantas vezes, né? E chegou em primeiro. E hoje o estado de Ceará é a referência em alfabetização no Brasil. Tudo isso começou lá em 97, sendo um dos primeiros municípios que o Instituto atendeu. As temporadas de 92 e 93 foram uma das mais desafiadoras da carreira de Ayrton Senna. Correndo pela McLaren, ele enfrentava diretamente os carros da Williams, que introduzia grandes avanços tecnológicos nos seus carros. O FW14B, equipado com suspensão ativa, controle de tração e outras melhorias aerodinâmicas. Mas as Williams estão no outro planeta e pra gente lutar com eles, a gente vai ter que melhorar muito, não só a confiabilidade, mas a velocidade. Foi exatamente ali, em 93, que o desenvolvimento dos Williams transformaram o carro num supercarro. Era que dizia, o próprio Senna dizia, um carro que não é desse planeta. Apesar das dificuldades, Senna demonstrou sua habilidade excepcional como piloto, conseguindo vitórias memoráveis que se destacaram pela sua garra e determinação. Uma das vitórias mais notáveis de Senna ocorreu no Grande Prêmio de Mônaco. De Ayrton Senna, de novo no degrau mais alto do pódio. Foi também na temporada de 92 que ele protagonizou uma das cenas mais memoráveis da Fórmula 1.
Durante os treinos do GP da Bélgica, o piloto francês Eric Comans sofreu um grave acidente e ficou desmaiado. Senna vinha logo atrás e se ligou que o carro estava ligado e poderia explodir. Sem hesitar, ele parou e saiu correndo em direção ao francês para desligar o motor. E tem uma cena que ele vem na corrida e um carro bateu. Ele para o carro dele, desce e vai socorrer o cara. Sim, foi na Bélgica, né? Era um treino ali. Cara, era um treino, sim. Ali mostra que o cara, bicho, esse cara é diferente. Todo mundo fala que o Ayrton Senna era competitivo, determinado, não gostava de perder. Tudo isso é verdade. Mas nenhuma dessas características fez o Ayrton Senna colocar de lado o caráter dele, o ser humano que ele era. Então, num treino que podia comprometer o desempenho do Ayrton Senna, ele se preocupou mais com o outro do que com ele. Então isso fala muito sobre quem foi o nosso herói. Alguns outros passaram. Não viram, não perceberam. Tem toda essa questão. Mas você está no meio da competição, você está no meio de uma prova classificatória, você está no treino classificatório, e você entender que tem coisa muito mais importante. O Ayrton Senna corre, desliga o carro, os outros pilotos veem o que está acontecendo e ninguém para. Só se preocupam em desviar. Em nenhum momento tomam uma atitude, pelo menos parecida com a da Ayrton Senna, de demonstrar algum tipo de preocupação. Então esse era o nosso Ayrton Senna, um cara competitivo, um cara com sangue no olho, querendo vencer a qualquer custo. Mas nem isso, a maior paixão da vida dele, fazia com que ele colocasse o caráter dele em segundo plano. Nigel Mansell acabou conquistando o Campeonato Mundial com facilidade em 92 e Prost em 93. Ambos pela Williams, enquanto Senna terminou o ano em 4º lugar na classificação geral dos pilotos. E logo depois da temporada de 92 e 93, Senna finalmente assinaria com uma nova equipe. Era hora dele ir para a Williams. E a expectativa era muito grande, afinal eles tinham os carros mais bem equipados da época. Ele tinha várias opções. Eu fiz de tudo para fazer a cabeça dele para ele ir para a Ferrari. Porque eu me lembrei de uma entrevista que tinha feito com ele, sentado no guarda-reio, na pista na Espanha, e falando várias coisas. Tudo que for necessário ser feito em termos de dedicação e trabalho para atingir o objetivo, eu coloco. Você não pensa na Ferrari? Penso. Mas naquela época não era quando ele tinha que mudar. Eu fiquei que é uma Ferrari. Ele parou, pensou. Ferrari é uma cor, é um ronco, é um sonho. Então estava na cabeça, eu sabia que estava na cabeça dele um dia dirigir para a Ferrari. Quando ele assinou o contrato com a Williams, eu estava na casa dele. E eu ainda, nos dias anteriores, Pecão, Ferrari. Mas já faz 2 anos que eu não ganho. Eu vou para o carro para ser campeão do mundo de novo. Eu sou tricampeão, eu ganho mais 2 títulos, igualo o Fangio, depois eu vou para a Ferrari. Para Ayrton Senna, tudo é novo. As cores, os patrocinadores, a equipe, o carro, o motor e até a pintura. A única coisa que continua a mesma, além do boné azul e do capacete amarelo, é a vontade de crescer e vencer do piloto brasileiro. O que eu tenho é muito trabalho pela frente e é uma mudança radical na minha carreira, necessária para, renovar a motivação. De equipe nova, agora na Williams, Senna não ia bem na temporada. No GP de Interlagos, apesar de ter largado na pole position, na 56ª volta, ele acabou rodando o carro. Ele tinha acabado de tirar 1 segundo na volta anterior. Vinha com tudo ali, de costa, para tentar voltar. Depois que o Senna faleceu, surgiu muitas dúvidas de onde estariam os carros que ele costumava correr, quando ele era da McLaren, quando ele foi da Williams e as outras equipes que ele passou. E eu diria que esse local que a gente está é mais do que especial, porque a gente está falando de o penúltimo carro que o Senna correu no GP de Interlagos, antes dele vir a falecer em Imola. Esse carro pertence à família Jacobazzi, que é uma das maiores produtoras de vinhos daqui da Itália. E um detalhe, esse carro ele é tão raro, tão especial, que os governos, quando vão fazer algum tipo de exposição para homenagear o Senna, eles contactam a família e levam esse carro para as exposições. Na segunda corrida no GP do Pacífico,
Apesar de largar na pole position, bateram no seu carro e ele acabou tendo que abandonar a prova. Já eram 2 corridas e nenhum ponto. A esperança de Senna vinha no GP de San Marino, que acontecia na cidade de Imola, local onde ele fez muita história. Só que antes da gente chegar exatamente nessa corrida, a gente precisa entender o que estava acontecendo na Fórmula 1 nesse período. Devido à grande superioridade dos carros da Williams por conta das tecnologias embarcadas, a FIA resolveu banir a suspensão ativa, câmbio automático e outras tecnologias com a ideia de acabar com os carros com muita superioridade na competição. E nesse momento chega o pior final de semana da história da Fórmula 1. Essa corrida começa na sexta-feira, no acidente no Rubinho. Essa corrida se torna mais dramática com a morte do Ratzenberger no sábado. Então ela traz toda uma carga de dramaticidade, de tragédia. Sim. Vem a verde, lá vem a verde. Senna tenta, Senna vai tentar a ponta, Schumacher vem por fora. Fica parado, batida. O acidente dele não tem nada a ver com pressão, com carga de tragédia. E o Senna não queria correr. Não, isso não existe. Quem falou isso não sabe o que está falando. Quem falou isso, quem disse que o Senna não queria correr, são teorias que existem, que as pessoas inventam e tiram, não sei de onde. Acho que muito por aquela cena que ele fica parado olhando o carro e... Aquilo era uma coisa que era um momento de concentração. Talvez um pouco diferente pelo que tinha acontecido na sexta e no sábado. Se alguém falou que Senna não queria correr, falou uma imensa bobagem. Um final de semana que assustou muito. O desastre de Barrichello assustou. A morte de Ratzenberger apavorou, muita coisa aconteceu e daqui a pouquinho nós vamos contar como foi o desenvolvimento, tudo isso. Os 2 dias ficaram para trás, fica a esperança de uma grande corrida e de que tudo possa acontecer de forma normal. Uma hora antes da corrida, eu tinha que ir para minha cabine e ele tinha que estar se preparando finalmente, meia hora antes você vai para a pista. Sim. Então, eu me despedia dele. E ele tinha uma expressão que ele gostava muito de falar, e achava muito engraçado, nunca soube por quê. Que ele dizia assim, vai pela sombra, hein? Eu dizia, tá bom, eu vou pela sombra, você vai pela pista, no lugar certo. Aí ele falava assim, não fala muita bobagem na corrida. E eu dizia pra ele, você não faz merda na pista. E ainda me lembro que eu disse, olha, faz o seguinte, vamos relaxar um pouquinho. Eu tô indo para Paris ter um jogo da seleção brasileira. Bora, vai para lá encontrar comigo. Vai lá, ser meu convidado, vai ser... Você tá louco? Lá na terra do próximo, é a mesma coisa. Eu falei, não, cara, todo mundo te ama, te adora em tudo que é lugar. Aí o convidaram para dar o pontapé inicial. Cena clássica. Ele foi aplaudido de pé pelos franceses. Sim. Era praticamente a preparação final para a tentativa do Tetra. E ele era o ano do Tetra. E eles lá fizeram um acordo. Ricardo Rocha conta isso muito bem. A gente vinha de 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Ganhamos em 70, então... E a gente fez tipo um pacto ali na hora. Não, vamos ganhar, mas você também tem que ganhar o tetracampeonato. Por isso que a seleção brasileira, no final... entra aquela faixa com os jogadores segurando. Ayrton Senna, você é tetra como nós. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte.
Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Senna está dentro do carro. Mexe a cabeça. Mexe a cabeça, Ayrton Senna. Parece ter a consciência. Na batida, ele disse, Senna bateu forte. A pancada foi grande. Mas quando eu digo Senna bateu forte, que o carro sai assim quebrado, eu imediatamente me lembrei de duas batidas muito fortes naquela curva. Uma de Nelson Piquet. Sim, 87. E do meu amigo Gerhard Berger. Sim. Que sobreviveu porque o resgate italiano foi fantástico. Porque o carro explodiu, começou a pegar fogo. Sim. Mas a expectativa é que ele ou sairia do carro ou pudesse ser retirado do carro. Então é aquela hora que o helicóptero levanta. A esperança de uma sobrevivência existia. Então, foi o que eu disse. Meu amigo, seja forte. Seja forte, vá com Deus, seja forte, o país inteiro, o mundo inteiro. Torce e reza por você. Seja forte, meu irmão. Quando nós fomos levados para o hospital, ficamos numa sala, o Dr. Sid Watkins, ele disse, olha, estou aqui conversando com vocês, porque vocês são os amigos mais chegados dele. E eu queria, infelizmente, dizer que ele morreu. Ele está com morte cerebral. O coração ainda bate porque ele é muito forte. O Ayrton tinha me colocado apelido de papagaio, que eu falo muito mesmo. E o Braguinha botou a mão na minha perna e disse, papagaio. Perdeu a voz. Era um ídolo para mim. Ele representava muito o Brasil. Beijo, Senna. Não te esquecerei nunca mais. Como o brasileiro precisa de comida, educação e saúde e um pouco de alegria, a alegria foi. Do corpo do Senna, o Brasil, um avião da Varig, que ele só voava para o Brasil de volta pela Varig. E Dona Neide, a mãe dele, a Zaza, ela me fez um pedido que era quase impossível. Eu não quero que meu filho volte como uma bagagem, que ele volte no bagageiro. A única solução era tirar pessoas da executiva e passar para a primeira classe. Tinha lugares vazios, tinha algumas pessoas nossas que eu estava, o Braguinha e a família, mais alguém, estavam na primeira classe, vieram para a executiva. Então, se conseguiu tirar uma parte central ali, e ali ele voltou. O Prost queria vir ao funeral, mas estava receoso do que pudesse acontecer com ele, de que atitude muitos brasileiros tomariam com ele. Eu sabia disso. E eu deixa eu falar com ele. Me colocaram em contato com ele, eu falei para ele, lá, você vai ser recebido com todo o carinho que você merece.
e foi um dos que carregou o caixão do Senna. Estava um pouco receoso, mas fazia questão. Logo após o acidente, eles resolveram mudar a estrutura da pista e eles eliminaram a antiga Tamburello. No local, eles colocaram uma estrutura que a gente chama de chicane, que é uma espécie de redutor de velocidade. E logo ao lado ficava um muro de concreto, que foi o local exato onde o Senna bateu. Eles tiraram e colocaram uma proteção feita com pneus. E aqui nessa placa, marca o local exato onde havia o muro de concreto que o Senna colidiu depois da curva. É difícil estar aqui. Nesse ponto específico do autódromo, existe uma outra história que conecta o Ayrton Senna com o GP de Imola. No dia 30 de abril de 1994, o piloto Roland Ratzenberger, austríaco, no meio do treino classificatório para a corrida de domingo, perdeu o controle do carro e acabou batendo. Ele, infelizmente, veio a falecer. E o Senna, como hábito, sempre após uma vitória, ele colocava a bandeira do Brasil para fora do carro. Só que naquele domingo do acidente, quando eles retiraram o corpo dele de dentro do carro, eles acharam a bandeira da Áustria. Naquele momento, após uma certa vitória, Senna iria fazer uma homenagem ao piloto que deixou a Fórmula 1 tão cedo. Na cidade de Imola, local onde Senna sofreu o acidente, existem diversas homenagens espalhadas por todos os cantos. Pessoas do mundo todo passam por esses lugares em respeito ao maior ídolo do nosso país. Existem obras dedicadas ao Senna espalhadas por toda a cidade de Imola. E uma das que mais chamam a atenção é essa pintura aqui, esse grande mural dentro do autódromo, que foi pintado pelo grafiteiro e muralista Eduardo Cobra, um dos maiores do mundo. E tem um detalhe nessa pintura. Ele não sabia da história do Ratzenberger, da bandeira da Áustria e do Senna. O pessoal da cidade de Imola contou para ele e ele resolveu colocar lá em cima, na viseira do capacete, a bandeirinha e o nome Ratzenberger. Justamente a homenagem que o Senna não pôde fazer. Fiz isso realmente por ser um apaixonado pelo Senna, né? Então eu fui lá e fiz. E o que acontece? Ele tá bem no grid de largada, ali. E essa imagem que eu escolhi para colocar ali é uma imagem que tem o Senna... ele tem um olhar voltado para o céu, né? Ele tá com as mãos também ali. E eu achei simbólico, né? Por essa conexão com o espiritual que ele tinha também e tal. E do qual eu também tenho, né? Eu também sou um cara tem muita fé em Deus e tudo mais, e o Senna também demonstrou isso. E eu quis, de alguma forma, completar artisticamente ali o desejo dele, né? Então eu coloquei ali a bandeira no capacete, né, do Ratzenberger. Aí, fatidicamente, acabou falecendo, né, num dia antes do Senna. E também no próprio capacete dele, tem uma menção ali ao Senna no início da trajetória dele com o kart. Né? Também tem isso ali no cantinho. O autódromo Enzo e Dino Ferrari, ele fica literalmente dentro da cidade de Imola. E esse parque que a gente está, que é o Acque Minerali, ele fica colado com o circuito. E foi aqui que eles construíram um mural dedicado ao Senna. Essa daqui é uma escultura feita pelo escultor Stefano Pierotti, italiano, que ele mostra um semblante triste do Senna, da morte do Senna. Ele está segurando essa rosa vermelha e aqui abaixo tem o Senna caminhando para a vida eterna. E logo à frente, e aqui é uma parte muito bonita, existem várias bandeiras de diversos lugares do mundo, porque o Senna ele foi um ídolo que transcendeu o Brasil. Ma io credo che per Imola sia stato uno dei momenti più brutti della storia del nostro autodromo e ancora oggi lo ricordiamo, ma vogliamo ricordare un Ayrton campione, un Ayrton uomo, perché le sue caratteristiche sono innegabilmente indelebili, lo dimostra il fatto che siamo vicini ai 30 anni dalla sua morte e Ayrton è ancora nei cuori di tutti. Dizem que eu mudei o nome dele.
de Ayrton Senna da Silva e se transformou no Ayrton Senna do Brasil. É uma coisa que saiu e ficou. Então, obrigado a Deus por ter me dado essa oportunidade. Obrigado, Decão, Ayrton Senna, por você ser do Brasil. E obrigado por tudo que você fez por eu ter tido a possibilidade de contar com isso. O Brasil nunca mais terá um trio como Senna, Pelé e Gonzagão. E a história é assim. A canção de Gonzaga ainda ecoa nas TVs gravadoras, palco e rádio. Sem Pelé no gramado dos estádios, a torcida santista não perdoa. Hoje o carro de Senna roda e voa num circuito sem brita e proteção. Por ter sido de fato um campeão, voou baixo na chuva e no estio. O Brasil nunca mais terá um trio como Senna, Pelé e Gonzagão. Vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.